Tema do dia CBN. E agora, para debater a concessão da rodoviária do Plano Piloto, estamos na linha com o deputado Eduardo Pedrosa, que é relator do projeto na Comissão de Assuntos Fundiários da Câmara Legislativa. Deputado, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Queria mais uma vez agradecer pela oportunidade, pelo convite, me colocar à disposição. Também estamos na linha com o deputado distrital Gabriel Magno. Deputado, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Obrigado, bom dia Bruno, Mariana e bom dia também Eduardo, todos os ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui novamente. Bom dia, deputados, a gente agradece aqui a participação. Bem, deputado Eduardo Pedrosa, o senhor deu parecer favorável a esse projeto e que vai avançar agora na Câmara Legislativa. De maneira simples aqui para a gente passar para a população. Quais seriam as principais vantagens da concessão da rodoviária do Plano Piloto? Bom, em primeiro lugar, Bruno, desejar bom dia também ao meu companheiro aqui na Câmara Legislativa, Gabriel Magno. Primeiro que existe um investimento previsto para que seja feito naquele local uma recuperação estrutural da edificação existente, modernização do complexo, implantação de centros de controle operacional, na verdade de 120 milhões de reais. A concessionária vai ter obrigatoriedade da manutenção, do cuidado, garantir segurança, garantir as mais diversas melhorias. A população espera naquele espaço que passam mais de 700 mil pessoas todos os dias e que a gente sabe que é fundamental que a gente consiga ter uma gestão que seja adequada para garantir para essas pessoas realmente que aquele local seja um local seguro e seja um local no qual elas podem transitar com o maior conforto possível. Então, diante disso, a gente tem debatido aqui na Câmara Legislativa esse projeto da concessão, que eu acredito que é um bom projeto para a cidade e a gente vai ter oportunidade agora de debater nos próximos dias aqui na Câmara Legislativa até a votação no plenário da Casa. Sim. Deputado Gabriel Magno, na comissão o senhor foi o único deputado a votar de maneira contrária ao projeto. Por quê? Bom, Bruno, primeiro mais uma vez aí, né? Bom dia a todos. Acho que tem alguns problemas nesse processo. O primeiro de um certo vício, né? Que o próprio Tribunal de Contas tem alertado. Porque a mesma empresa que ganhou o PNI, ou seja, o processo para apresentar o estudo de impacto, o processo de viabilidade, foi a empresa Concrepox, que lá em 2018 recebeu do governo do Distrito Federal 30 milhões de reais para fazer essas obras de investimento na rodoviária. E essas obras não foram concluídas, não foram entregues. Então você tem um primeiro vício, que a mesma empresa que está apresentando o projeto de viabilidade da privatização, ela já recebeu o dinheiro público lá atrás para justamente fazer o que o deputado Eduardo Pedrosa acabou de falar, esses investimentos para melhorar as condições da rodoviária, né? O segundo, para quem está nos ouvindo, é o impacto que isso vai ter na vida da população. Primeiro, no preço da passagem dos ônibus. Isso o próprio Tribunal de Contas apresenta no relatório, porque vai ser cobrado uma taxa de acostagem dos ônibus que param na rodoviária, que significa 35% das receitas, inclusive, do processo de conveniamento. Quem vai pagar essa taxa de acostagem? Bom, ou será o usuário, né, na tarifa usuário dos ônibus, ou será a população de maneira geral, porque as empresas vão pedir um reajuste do contrato, como tem feito nos últimos anos, para manter o equilíbrio financeiro do sistema nos termos da tarifa técnica. Então a conta, na verdade, vai acabar voltando para a própria população, além do preço das próprias coisas na rodoviária, né? A rodoviária é um espaço de passagem de muita gente em Brasília o tempo todo, tem um aumento significativo do aluguel dos imóveis comerciais, também que representa 30% da receita que está prevista pelo PNI, que vai sair de R$18 o metro quadrado para R$123 o metro quadrado. Isso tem dois impactos, Bruno. Primeiro que o governo vai pagar essa conta, porque lá tem equipamentos públicos, tem o Na Hora, tem o CTA, tem o BRB. Então, o próprio governo vai pagar mais caro para alugar um espaço, um equipamento público do próprio Estado. Segundo, que as coisas que são vendidas na rodoviária vão aumentar de preço, como a gente vê, obviamente, em outros processos de concessão também que acontece isso. Então, acho que, do ponto de vista econômico, a proposta ainda não faz sentido para o conjunto da população. É possível e é necessário ter também um processo, né, com mais responsabilidade do poder público, inclusive de fiscalizar
os repasses financeiros, como já foi feito, inclusive, para a própria Concrepox, de R$30 milhões em 2018. Deputado Eduardo Pedrosa, até com base nesses argumentos, há condições, por exemplo, de permitir que esse projeto avance, garantindo à população que não haverá, por exemplo, reajuste das tarifas para compensar essa taxa que vai ser cobrada das empresas? Bom, Bruno, em primeiro lugar, só que trazendo à baila aqui um assunto que eu acho que é importante, nós não podemos fazer futurologia. Ainda vai ter uma licitação dessa concessão. Teve uma PMI, que é um projeto que é apresentado, né? E isso aconteceu lá atrás, foi um processo que foi analisado pelo Tribunal de Contas por mais de 2 anos. O Tribunal de Contas fez diversas exigências, e agora a gente está tendo a oportunidade de debater o projeto aqui na Câmara Legislativa depois de 2 anos que ele tem gritado aqui também nessa casa. Dentre as recomendações do Tribunal de Contas, estão lá, por exemplo, que as pessoas que hoje já estão naquele local não pagarão joia para permanecer lá, os valores que foram aprovados com base na PMI daqueles que já ocupam aquele lugar, a diferença é mínima para aquele que vai ser a partir da concessão. E você ainda tem um fator importante, que é que essas pessoas, a gente colocou no projeto de lei, eu coloquei através de uma emenda de relator nesse projeto, construído junto com outros deputados, o direito de preferência para a permanência daquelas pessoas que hoje já exercem aquela atividade, naquele local. Então a gente está buscando de alguma forma garantir que essas pessoas continuem conseguindo trabalhar naquele lugar e também de que os valores não sejam valores que vão aumentar para eles nem para a população. Isso já está estabelecido isso através do relatório feito pelo Tribunal de Contas, aprovado a PMI nesse sentido, e a gente aqui na casa não está debatendo se vai ser empresa A, B ou C, a gente debate um projeto. O governo mandou um projeto, eu quero fazer a concessão. Dentro desse projeto de concessão está estipulado um percentual desse valor que vai voltar para o governo. Então, por exemplo, 2,5% do valor da outorga é o lance inicial, vamos botar assim. Então as empresas podem participar ofertando valores maiores de outorga, que é um valor a ser pago para o governo com base no que a empresa faturar com a concessão da rodoviária. Então, a gente começa, na verdade, a fazer o contrário do que o deputado Gabriel Magno está falando, na minha opinião. A gente começa a pensar, e isso está sendo debatido internamente do governo, e é uma proposta aqui que já tramitou na Câmara Legislativa, no sentido de que esse dinheiro, esse valor que vai para pagamento da outorga, que a empresa privada repassa ao governo, ele pode ir para um fundo para custear o transporte público do Distrito Federal. Hoje a gente vê sempre a gente falando assim, vai aumentar a passagem. O governo faz um pagamento, que é para subsidiar parte do transporte público, e o passageiro paga uma parte desse valor. E hoje está sendo discutido que a gente consiga, inclusive, fazer com que o governo faça menos repasses para as empresas de ônibus, lógico, a gente quer isso, e quer também diminuir a tarifa para o usuário. Tem receita para isso. A fonte de receita pode ser a outorga das concessões. Então você resolve um problema de investimento naquele local. Há anos a escada rolante não funciona, o elevador não funciona, que as pessoas não se sentem seguras. Uma matéria na semana passada falando de uma pessoa que teria sido, tentaram estuprar uma pessoa com pedaço de madeira dentro da rodoviária. A gente vê diariamente casos de insegurança naquele local. Então, eu acho que o governo está tentando alguma coisa. A gente, quando recebe um projeto como esse, procura pensar o que é melhor para o Estado. E quando a gente vê essa volta, esse valor que vai ser arrecadado pelo governo e esse valor que vai ser investido pela iniciativa privada, acho que a matemática fica muito clara e fica claro que é importante para a gente poder debater isso aqui na Câmara. Uma economia de 120 milhões de reais que o governo vai deixar de investir e que uma empresa privada vai ter que fazer esses investimentos. Ela vai poder explorar? Mas vai repassar para o governo um percentual de tudo aquilo que ela arrecadar e com certeza ela, com toda a gestão e organização, ela vai ter interesse de fazer com que aquele espaço seja um espaço que a população não vá ser contra, é claro, lógico. Então, eu acredito que é um processo que tem como avançar sim. Deputado Gabriel Magno, historicamente o governo do Distrito Federal tem mostrado incompetência em gerir aquele espaço, principalmente no que diz respeito à manutenção. O clássico é a escada rolante que nunca funciona, como a gente citou, fora os problemas de segurança, como foi falado aí pelo deputado Eduardo Pedrosa. De que forma esses investimentos poderiam ser feitos, na sua opinião, se não for por meio de uma concessão como está propondo o governo?
Bom, Bruno, eu acho que primeiro tem um consenso entre nós que ninguém é contra investimentos e melhorar a condição do centro da cidade, daquele espaço da rodoviária que é tão estratégico, inclusive para Brasília, do ponto de vista até da sua fundação. É importante lembrar até que a rodoviária é um dos raríssimos projetos de arquitetura do Lúcio Costa, né? Assim, foi aqui em Brasília, a rodoviária e a torre de TV. Pela complexidade, pela articulação do eixo monumental com o eixo rodoviário, inclusive, né, na época, Lúcio Costa e Juscelino até falavam que esse era o espaço, era o coração metropolitano da cidade, né, que nem podia inaugurar a cidade sem esse espaço. Então não tem contradição na melhoria desse espaço. Agora tem no formato, porque para nós, tanto o processo que corre hoje na Câmara Legislativa, quanto o PMI que foi apresentado, e aí eu insisto, não é um exercício de futurologia. Quem apresentou o estudo de viabilidade, prevendo receitas de investimento, é a empresa Concrepox, que já recebeu 30 milhões de reais para fazer esses reparos, inclusive da escada rolante, e não fez. Então, o governo tem instrumentos para fiscalizar, porque tem investido recursos, inclusive passado e transferido para a iniciativa privada, mas não tem fiscalizado, não tem cobrado, não tem multado essas empresas. E a gente tem visto que a privatização desses espaços públicos não tem acarretado nessa melhora. A gente viu recentemente com a SEB, privatizou, a energia ficou mais cara para o usuário e pior de qualidade. Acabamos de ter um debate aqui na CBN importantíssimo sobre a tragédia que aconteceu semana passada, do ônibus, né, e do trem. Inclusive o argumento do professor que nos antecedeu aqui agora, dizendo que esse processo das ferrovias foi já privatizado e não foram feitos investimentos pela empresa privada necessários para, inclusive, evitar essa tragédia. Só temos um histórico também de privatização no país, aqui no Distrito Federal, que quando se terceiriza esses serviços, não necessariamente significa melhoria. Pelo contrário, em grande parte deles tem uma piora e quem paga a conta é a população. Porque, de novo, o relatório do Tribunal de Contas, Bruno, está explicitamente colocado isso, porque o que volta para o governo é muito pouco. 2,5% desse processo, pelos estudos, é um valor muito pequeno e não está previsto a criação desse fundo, por exemplo, para subsidiar o transporte público. A preocupação é que as empresas de ônibus vão pedir revisão do contrato por conta da taxa de acostagem. O próprio governo, eu insisto nisso, o governo do Distrito Federal, que poderia utilizar a rodoviária para fornecer, inclusive, equipamentos públicos para a sociedade, importantes, vai começar a pagar agora um aluguel muito mais caro para manter esses mesmos equipamentos. Ou seja, no final das contas, é um negócio muito vantajoso para um lado, para quem vai administrar, porque vai receber, tem garantia de receita, e o que nós estamos vendo, pelo menos não apareceu até agora nenhuma dessas contas, nem no PMI, que é a justificativa, a base para avançar a privatização, que a população terá algum benefício. Porque também, Bruno, tem uma questão importante que está incluído nesse processo, os estacionamentos ao redor da rodoviária. Aquele estacionamento do CONIC, o superior e o inferior, o do Conjunto Nacional, ou seja, impacta na vida da população que usa o centro da cidade, que às vezes, se resolver uma questão muito rápida ali no CONIC, vai ter a dificuldade de acessar esses espaços, vai ter que pagar mais por eles. Então tem um impacto muito grande no coração de Brasília, né, que é a rodoviária do plano piloto, as suas adjacências e, de novo, o que está colocado no projeto é que a conta vai ficar nas costas da população, seja na tarifa usuário do ônibus que pode aumentar, seja no aumento do repasse que o governo vai fazer tanto para a concessionária, as de ônibus, e a concessionária que vai administrar a rodoviária com aluguel, seja também no próprio pagamento dos estacionamentos de todo aquele redor da rodoviária que vão passar também a ser explorados e vão ser pagos, cobrados também da população. Bem, a gente está chegando ao fim aqui desse bloco e eu já agradecendo as participações, deixando um minutinho para as considerações finais. Deputado Eduardo Pedrosa, muito obrigado pela contribuição. Obrigado a você, Bruno. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Só deixando claro, né, que esse 2,5% ele é o valor base, né? Então, vai ter uma licitação no qual as empresas vão ofertar um percentual e a empresa que ofertar o percentual mais vantajoso para o Estado, ela vai ser a contratada, vamos dizer assim, a concessionária para gerenciar aquele espaço, né? E que todos os projetos, obras que precisarem ser feitos naquele local, eles vão precisar ser aprovados pelo IPHAN. Isso está estabelecido já na concessão, isso foi uma atenção que o Tribunal de Contas teve, que a gente teve aqui nessa casa, e que o governo teve também para que esse espaço realmente tenha que passar por essa análise prévia. Existe todo um estudo, né, com base naquilo que é necessário ser feito. Igual eu falei, a gente tem que tratar cada processo de uma maneira.
E é muito difícil a gente virar e comparar a concessão da rodoviária com o espaço público com a concessão de uma empresa de energia, que o conceito é completamente diferente, são projetos completamente diferentes, as fontes de arrecadação são completamente diferentes. Então a nossa ideia, acredito, é debater esse tema o máximo possível, levar para o plenário da Câmara Legislativa e votar se sim ou se não, mas que não fique parado aqui, porque os deputados são pagos para votar, a gente está aqui para poder apresentar resultados para a população, e é isso que a gente quer fazer o mais rápido possível, até porque já tem 2 anos esse projeto tramitando nessa casa. Bruno, muito obrigado a todos. A gente espera que a gente consiga buscar melhorias para a nossa população, com espaços mais seguros, com investimentos e com também essa interação com o privado, que é importante sim, porque o privado ajuda a gerar empregos, a movimentar a economia local, a gente não tem que levar isso para o lado errado, não. Muito obrigado pela atenção. Deputado Gabriel Magno, muito obrigado pela participação. Um minutinho para as considerações finais, por favor. Obrigado, Bruno. Obrigado, Mariana. Obrigado, colega lá de Câmara, Eduardo Pedrosa, a todos os ouvintes. Bruno, eu encerro dizendo mais uma vez, da nossa preocupação com esse processo. E é mais um projeto completamente desarticulado, de uma proposta de cidade moderna, de um centro da cidade público, que inclusive dialoga com a melhoria da mobilidade urbana, do transporte coletivo, do uso de outros modais. Esse projeto que está tentando ser passado na Câmara Legislativa, inclusive de maneira muito atropelada, ele não dialoga com esse conjunto da cidade, e falo também desse processo de maneira atropelada porque na CAF, a Comissão de Assuntos Fundiários, que votou na semana passada, votou de maneira remota, que também não tem hoje sustentação regimental na Câmara Legislativa. Então é preciso ampliar o debate, de fato, com o conjunto da população e tentar entender os prejuízos que, na nossa opinião, trará um projeto de concessão de privatização do centro da cidade e da rodoviária, que, como disse lá atrás, Lúcio Costa, Juscelino Kubitschek, quando criou e pensou Brasília, é estratégico esse centro da cidade, e várias metrópoles do mundo inteiro têm avançado nisso, democratizar os centros da cidade, e o poder público tem um papel muito importante nesse processo. A gente se coloca também mais uma vez à disposição e quero parabenizar o brilhante trabalho de vocês aqui na CBN. Muito obrigado pelas participações. Vamos ao Repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta.